noite, pessoal. É uma alegria receber vocês aqui hoje para o que vai ser a nossa quarta exposição desse curso dedicado a uma leitura da República. Hoje abordando o livro quarto da República de Platão. E a gente começa com a leitura de um trecho mais longo para a gente entender como os interlocutores de Sócrates, aqui no caso especificamente Adimanto, reagem contra a apresentação que Sócrates fez do que é a condição desses guardas da polis que eles concebem por meio do Logos. E Platão, autor da obra, escreve o seguinte: tendo tomado a palavra Adimanto, disse: como então, ó Sócrates, te defenderás se alguém disser que não fazes absolutamente esses homens felizes, e isso por causa deles próprios, de quem na realidade a cidade depende, pois não gozam de nenhum bem na cidade, como outros que têm terras, constroem belas e grandes casas, possuem móveis proporcionais a elas, oferecem sacrifícios particulares aos deuses, acolhem estrangeiros e, sem dúvida, também os que possuem aquilo de que há pouco falavas, ouro e prata, e tudo quanto é costume imaginar para os que pretendem ser felizes? Pelo contrário, diria este, eles parecem simplesmente vivendo vida sedentária na cidade, como auxiliares assalariados, nada mais fazendo senão vigiar. Sim, respondi, ganhando precisamente apenas o que comer e sem receber um salário em acréscimo aos alimentos, como os outros, de modo que não lhes será possível, se quiserem, fazer uma viagem particular ao exterior, nem se dar o prazer de prostitutas, nem gastar, se lhes aprouver, aqui e ali, como realmente gastam os que pensam que são felizes. Essas e muitas outras coisas semelhantes omites em tua acusação. Esse último trecho é Sócrates quem fala já. Então entendam que Adimanto está basicamente reclamando de que o estilo de vida que Sócrates prescreve para os guardas não seria bem aceito, porque ao afastá-los de propriedade privada, então de dispor de riqueza, ele ao mesmo tempo estaria privando de vários prazeres reconhecidos por Adimanto e, obviamente, pelos contemporâneos ali que participam do diálogo, como uma vida infeliz. E Sócrates é muito irônico quando ele fala assim, não, você está sendo leve, vamos acrescentar aí mais problemas, eles não vão ter dinheiro para viajar para fora, para serem turistas, né? Vamos tornar aí mais contemporânea a questão. Eles não vão ter dinheiro para gastar com as retairas, com as prostitutas. Então Sócrates está, digamos, já um pouco ironizando o tipo de pedido que está no fundo da requisição feita por Adimanto. E a coisa se radicaliza, de certa forma, porque a resposta que Sócrates vai dar, então, a essa reclamação é na chave de reiterar a necessidade de que esses guardas não se contaminem com riquezas, e a previsão é da mais estrita, digamos, do mais estrito controle. Ou seja, eles vão ter as suas necessidades mais básicas resolvidas, eles não precisam se preocupar com o se manter, mas ao mesmo tempo eles não vão dispor de absolutamente nada que seja da ordem da riqueza. Nem propriedade privada, nem dinheiro de qualquer espécie. E a forma como Sócrates justifica isso é bem radical, no sentido daquilo que Jacinto Lins Brandão dizia hoje, vai à raiz de certos problemas. Diz ele: trilhando o mesmo caminho, respondi, encontraremos ao que penso o que deve ser respondido. Diremos que nada haveria de extraordinário se também estes, desse modo, fossem muito felizes. Na verdade, não estamos fundando a cidade tendo em vista isso, que uma única classe nossa fosse particularmente feliz, mas para que toda a cidade o fosse o mais possível, pois pensávamos que numa cidade deste tipo é que sobretudo encontraríamos justiça, enquanto por outro lado encontraríamos injustiça numa pessimamente administrada, e porque tínhamos percebido que resolveríamos o que há muito procurávamos encontrar. Agora então, como pensamos, modelamos a cidade feliz, não tomando nela uns poucos depois de tê-los considerado tais, mas a sua totalidade, e logo depois examinaremos a cidade contrária. Então, como se alguém,
tendo se aproximado de nós, enquanto pintássemos uma estátua de homem, nos censurasse dizendo que não estávamos aplicando as mais belas cores às mais belas partes da figura, pois os olhos, que são a parte mais bela, não estavam sendo pintados de vermelho, mas de preto, acreditaríamos nos defender com moderação se lhe disséssemos: ó admirável amigo, não penses que devêssemos pintar os olhos de modo tão belo que não parecessem mais olhos, nem por outro lado quaisquer outras partes, mas observa se, aplicando a cada uma delas o que lhe convém, tornamos o todo belo. Então também agora não nos obrigues a atribuir aos guardas tal felicidade, a qual fará deles tudo menos guardas. É que somos capazes até de, após revestir os agricultores com longas túnicas e de cingi-los com ouro, permitir que cultivem a terra quando quiserem, e tendo consentido aos oleiros deitar-se apoiados sobre a direita, fazê-los beber e banquetear-se a seu bel prazer, e com a roda de oleiro posta de lado, trabalhar com o barro tanto quanto desejem, e deste modo tornar felizes todos os outros, a fim de que a cidade toda tenha prosperidade. Mas em consequência, não nos venha advertir que, se te obedecermos, o agricultor não será agricultor, nem o oleiro, oleiro, sem que nenhum outro mantenha uma forma exterior de constituição de onde a cidade provém. No entanto, sobre os outros artífices, a má reputação é menos grave, pois quando os sapateiros se tornam maus, corrompem-se ou fingem ser o que não são. Para a cidade nada há de terrível, mas quando são os guardas da cidade, que apesar de não ser, querem parecer, vês então que é toda a cidade que está completamente perdida e, por outro lado, são os únicos que dispõem da medida conveniente para bem administrar e ser felizes. Então, é uma resposta com várias camadas diferentes, mas o cerne fundamental dela é: se a nossa cidade funciona com base no preceito da justiça, é fundamental manter o que é próprio a cada atividade, aquilo que lhe cabe. Por isso, essa metáfora da estátua sendo pintada. Ele diz: os olhos são a parte mais bonita de uma estátua humana. Se nós fôssemos aplicar a cor mais bonita da pintura, teríamos que pintar os olhos de vermelho. Mas não é o que convém. O que convém aos olhos é a cor dos olhos. O que convém aos guardas não é aquilo que você julga o mais bonito. É o que convém ao exercício dos guardas. E o que convém a eles é uma comunidade de bens que não é da ordem de manutenção de riqueza, que não é da ordem de meios para conseguir prazeres, porque isso vai corrompê-los. E corromper os guardas não é de forma nenhuma equiparável a corromper os membros das outras classes. Os auxiliares entram aí em larga medida com os guardas, né? Nem auxiliares nem guardas vão ter propriedade privada. Mas os chamados artífices, artesãos, às vezes com um nome que tem a ver com a produção de riquezas, né? Os remasticoi, eles sim detêm a prerrogativa de propriedade privada, porque isso os satisfaz, e o risco de corrupção por parte de um oleiro, ou de um agricultor, ou de um sapateiro, não é tão grave quanto o de corrupção de um auxiliar ou de um guarda. Então assim, Sócrates responde dizendo: precisamos manter sim auxiliares e guardas sem propriedade privada. E ele complementa esse raciocínio dizendo: então, se formamos verdadeiros guardas que sejam o menos possível prejudiciais à cidade, mas o tal homem tem em mente agricultores em festa ou convivas felizes fora das funções da cidade, é que possivelmente ele queira dizer algo diferente da política. Assim é preciso examinar se instituiremos os guardas visando a isto, que lhe seja possível a maior felicidade, ou se, olhando a cidade como um todo, devemos considerar se é para ela que esta felicidade é produzida, enquanto devemos forçar ou convencer esses auxiliares e guardas a fazer isso para que sejam o mais possível excelentes artífices de sua própria função, bem como todos os outros cidadãos e a cidade toda, aumentando e sendo assim bem administrada,
é preciso deixar que a natureza conceda a cada classe em particular participar da felicidade. A resposta de Sócrates, inclusive, ela é um pouco sofística, no sentido de nem questionar se ter dinheiro, se ter os meios para acessar o prazer, constitui felicidade. Ele nem entra no mérito desse problema, que poderia sim ser questionado da perspectiva socrática, como eventualmente vai ser em outros momentos da República. Mas aqui, ao invés de questionar Adimanto, mas Adimanto, é isso a felicidade? Ter dinheiro para poder viajar para fora? Ter dinheiro para comprar móveis bonitos para casa? Ter dinheiro para contratar prostitutas? É isso a felicidade? Ele não questiona. Ele concede isso ao argumento de Adimanto, mas diz: cabe a felicidade dos guardas em detrimento da felicidade geral da polis? E o argumento é: se a polis foi bem fundada, não. Se se trata de uma polis justa, daquela que foi desinflamada por meio do processo da paideia, a felicidade tem que ser geral. Tem que ser na harmonia entre todas as classes. E aqui entra uma reflexão profunda sobre os efeitos deletérios da riqueza e da pobreza, mas eu diria da existência de dinheiro. O dinheiro, que é nomisma, né, a moeda, e que tem, portanto, até no seu radical grego, isso que lembra o nomos, a lei, o costume, aparece quase como uma necessidade fundamental da polis concebida por Sócrates. Vocês se lembram, a moeda surge ali na necessidade de colocar em comércio os responsáveis por fabricar diferentes objetos, por oferecer diferentes serviços, mas a moeda, sobretudo naquilo em que ela enseja uma certa ganância que não tem limite e que, portanto, é da ordem do apetitivo, de um apetite sem fim, coloca problemas, sim, para Sócrates, a ponto de ser por isso que ele vai justamente tirar da alçada de auxiliares e guardas qualquer tipo de pretensão à riqueza, ainda que se precavendo para que eles não se tornem pobres propriamente, ou seja, eles não vão ter necessidades físicas impostas devido à falta de dinheiro, mas ele é muito cuidadoso e ele reflete que dois fatores corruptores, mesmo dos trabalhadores, desses que ele chama de demiurgoi, os prestadores de serviço, são riqueza e pobreza. Tanto ser rico demais, como no trecho que a gente leu, faz com que o oleiro prefira ficar de papas para o ar em vez de trabalhar, que faz com que o agricultor prefira descansar em vez de trabalhar, quanto também a pobreza extrema é deletéria, porque faltam as ferramentas, falta o alimento para ele ter energia, falta a condição básica para que a vida se mantenha. E aqui é um insight importante de Sócrates, personagem de Platão, sobre a questão do acesso, né? Sem o acesso aos meios básicos de vida, não tem vida possível. Então os guardas também, por sua vez, precisam se precaver de que riqueza e pobreza não venham a corromper a polis. Adimanto teme que uma polis sem riqueza não consiga fazer guerra contra uma cidade grande e rica. Então ele aponta esse problema para Sócrates. Ele diz, mas espera aí, a nossa cidade não vai ter riqueza, então ela corre risco de ser destruída por uma cidade mais rica. Só que Sócrates contra-argumenta, dizendo que a polis concebida por eles estará sempre pronta para a guerra com todos os seus recursos. E há a sugestão, então, de que essa cidade não se priva de ter meios. Ela não cultiva o acúmulo de riquezas, mas ela tem riquezas para permitir justamente esse trato com outras cidades, e aquilo que mais vai protegê-la da eventualidade de uma guerra que alguém queira declarar a ela, é o fato de estar sempre protegida, no sentido de ter uma classe constantemente preparada para protegê-la. O
modelo que parece aí mais ou menos em vista é o modelo espartano, né? Esse modelo que tem um exército constantemente treinado e que, seja no período de guerra mesmo, como nas outras estações do ano, está sempre pronto para o combate. Além disso, segundo Sócrates, essa polis oferecerá alianças vantajosas para as outras polis dos entornos, na medida em que ela não será uma polis que busca riquezas, então que não é gananciosa, e que é poderosa, porque concebida sem dissensão interna. O que é essa dissensão interna? É a ideia de que uma polis em que haja riqueza disseminada é atravessada por dissensões entre ricos e pobres, tensões sociais. Nada mais contemporâneo do que isso, quando basta a gente olhar para fora e ver a discrepância social e o tipo de problema que isso enseja, né? Num país como o Brasil, mas francamente mundo afora. E, segundo a argumentação de Sócrates, o objetivo dessa polis e até a limitação do seu tamanho dizem respeito à manutenção da unidade política. Não se deve formar uma polis que seja grande demais, nem pequena demais, mas que se mantenha sempre una e suficiente. Daí o cuidado por parte dos guardas com o respeito das três classes, suas atribuições e sua composição social. Sócrates, enquanto personagem de um Platão que viveu a guerra civil e a tirania dos 30 em Atenas, está constantemente preocupado com a manutenção de uma harmonia social interna à polis. Ele parece mais preocupado com a proteção de uma ordem interna do que com ameaças externas. E é nesse momento em que entra o ciclo virtuoso da paideia, tal como apresentado por Sócrates. Ele diz o seguinte: sem dúvida, ó caro Adimanto, como poderia alguém pensar, lhes prescreveremos esses numerosos e grandes preceitos, mas todos deficientes, desde que observem a única prescrição, considerada grande e mais do que grande suficiente. Está dizendo, olha, tem um único preceito que é o fundamental, que poderia entrar em vários detalhes, mas o fundamental é o seguinte. Qual? Perguntou. A educação, disse eu, e a nutrição. A palavra que é trofé, o professor Jacinto hoje a traduzia por criação. O Eleazar Magalhães costuma traduzir por formação, eu acho, ou algo assim, mas é mais cultural. Eu prefiro essa noção nutrição, mesmo quando ela soe um pouco estranha, porque trofé é quase um processo físico. É da ordem, de fato, da alimentação, do cuidado, assim, até que se tem, por exemplo, com um recém-nascido. Tá? É da manutenção da vida em termos básicos. Mas eu sei que às vezes fica estranho. Em todo caso, o grande preceito a que ele alude é paideia, a educação e a nutrição. Pois desde que bem educados, tornando-se homens justos, facilmente discernirão tudo isso, e até outras coisas que agora omitimos, como a possessão das mulheres, a união dos casais e a procriação dos filhos, porque de acordo com o provérbio, todas essas coisas devem tornar-se o mais possível comuns entre os amigos. Sem dúvida, disse ele, isso seria muito justo. Além disso, disse eu, uma vez que a administração de uma cidade tenha sido bem impulsionada, vai aumentando como um círculo, pois a educação e a nutrição, se conservam sua boa qualidade, engendram naturezas virtuosas e, por seu turno, naturezas de boa qualidade, quando se ocupam com semelhante educação, tornam-se ainda melhores que os ascendentes em tudo mais e também na procriação, como ocorre até entre os outros animais. Pelo menos é provável, disse ele. Então, para dizer em poucas palavras, os administradores da cidade devem persistir nisto. Ter cuidado para que não lhes passe despercebido se a educação está sendo corrompida, mas em todas as ocasiões vigiem neste ponto. Nada se inove com relação à ginástica e à música contra a Constituição, mas guardem o máximo cuidado possível, temendo quando alguém disser: os homens apreciam de preferência o canto que mais recentemente está na boca do Aedo. E que muitas vezes alguém pense que o poeta quer dizer:
não novas canções, mas nova maneira de cantar e o aprove. Ora, não convém louvar nem aceitar tal inovação. É que é preciso precaver-se contra a mudança para um novo gênero de música, temendo que no seu conjunto seja um risco, pois jamais se deslocam os modos da música sem que se transtornem as maiores leis políticas, como diz Damon, e eu acredito. Damon, vocês se lembram, é aquele teórico da música a que Sócrates alude quando eles estão conversando sobre a influência da música sobre os caracteres. E esse trecho ele é muito importante, porque aqui a gente tem a previsão do que vai ser a discussão do livro 5, então das 3 ondas, questão não só da comunidade de bens, mas a comunidade de mulheres e filhos, no limite até o desdobramento do que é o governo do filósofo, mas tudo colocado sob a égide da paideia. Essa é a noção fundamental da república, é a paideia que vai ensejar que os guardas, já de natureza bons, se aprimorem ao longo da sua vida, mas sobretudo ao longo das gerações por vir. E a comparação com os animais ali não é à toa. É da ordem de um aprimoramento gradual que se faz geração em geração. Isso é especialmente interessante quando a gente pensa que aqui já aparece aludida a provável causa da decadência das politeiae, né? Então, dessa politeia, dessa república, dessa constituição, tal como delineada por eles aqui, então, desse conjunto de regras da polis, que é a música. Bem, ele se refere também à gymnastike, né, a ginástica, mas o objeto principal da preocupação é com a música. Não podemos alterar o repertório de canções aceitas na criação dos nossos guardas, dos nossos auxiliares que vão ser os futuros guardas. Então, isso é muito interessante, vai ser retomado na discussão lá do livro 8, depois do livro 9, como é que se dá a degeneração da polis no seu regime ideal e como é que ela decai de regime em regime. Música, educação. Né? Sempre que vocês ouvirem música, lembrem-se de Arte das Musas, é esse repertório poético musical responsável pela educação. Isso é muito importante, né? O cuidado com aquilo que alimenta as almas mais tenras desde a infância, desde um período em que elas não falam, elas recebem, né? Fundamental pensar isso. E aí vem um trecho em que Sócrates relaciona abertamente tradição, ordem, justiça e saúde. Ele vai reiterar o papel da música na constituição dos caracteres e costumes, dizendo que músicas e brincadeiras desordenadas formam pessoas desordenadas. No que diz respeito, por exemplo, a como portar-se perante os mais velhos, como manter o cabelo, as roupas, os calçados, etc. Então, quem se habitua à desordem em termos musicais acaba manifestando essa desordem em todos os demais aspectos da vida. Segundo Sócrates, portanto, é preciso educar esses jovens dentro de uma tradição de musique ordenada, sem se preocupar em ficar legislando demais sobre tudo quanto é tipo de detalhe, porque, uma vez bem educadas, elas vão ser capazes de seguir as diretrizes gerais e determinarão, assim, o resto, como agir, o que é justo, o que fazer no caso a caso. O mesmo vale, portanto, no que diz respeito à legislação civil, comercial, etc. Uma vez que homens bons sabem o que é correto sem precisar conhecer a letra da lei. E aí que se faz, nesse momento, uma comparação do homem desregrado, então em termos de formação psíquica, e medicado. E aí então entra a medicina como essa medicina paliativa, né? Essa medicina que combate os males por meio de remédios. Esse indivíduo doente
é comparado a uma polis injusta e cheia de mecanismos jurídicos. Por quê? Tanto esse indivíduo doente quanto essa polis injusta acreditam que seja possível conceber um mal radical, um mal cuja origem está na sua própria base, por meio de remédios, por meio de consertos. E Sócrates diz que não é possível. Não é possível. Ou se concebe algo em bases saudáveis, em bases justas, ou o que vem daí não tem conserto, e é por isso que ele opõe esse homem desregrado e medicado, com a sua polis injusta, a um homem saudável e sem médico, com a sua polis justa e sem leis. Um homem que tem um regime de vida saudável, que tem hábitos saudáveis, que escuta desde a mais tenra infância um material ordenado, ele não vai precisar ficar se entupindo de remédio, porque ele já vai ser saudável. Ele já vai ter práticas alimentares, práticas esportivas, então de cuidado com o corpo, que mantém a sua saúde, fazendo com que tratamentos medicinais sejam desnecessários. A mesma coisa vale para a polis. Uma polis justa não precisa de um sistema de justiça. A justiça se dá no trato dos cidadãos justos. Isso, obviamente, é muito forte para uma sociedade como a nossa, que não apenas medicamentaliza tudo, todos os comportamentos hoje são passíveis de algum diagnóstico que vai enfiar algum remédio para a pessoa ser normalizada, ao invés de perguntar sobre as causas que levam às patologias várias que nos afetam. A mesma coisa vale para o nosso sistema de justiça. Um sistema de justiça que tenta controlar tudo. Hoje, assim, a depender, os nossos comportamentos privados são eventualmente alvo de investigação, de questionamento, de um possível processo. Então, eu acho que a crítica que Sócrates delineia aqui, ela cabe muito para a sociedade contemporânea, tanto no que diz respeito ao regime de vida pouco saudável, quanto ao excesso de medicamentos, e por outro lado, a aspectos de justiça e excesso de tentativa de controle por parte de um judiciário, né, um sistema policial até, muito complicado. E é por isso que, a essa altura, pensando nessa relação entre o homem justo e o homem injusto, Sócrates vai falar aí desse homem justo entre injustos. E ele diz: e então, engraçada não é essa deles? Considerar como o maior de todos os inimigos aquele que diz a verdade de que antes que eles cessem de embriagar-se, de dar-se a excesso de alimentação, de sexo e de ociosidade, nem remédios, nem cauterizações, nem operações, nem por outro lado encantamentos, nem amuletos, nem quaisquer coisas semelhantes, nada lhes adiantará? Nada tem de engraçado, respondeu, pois irritar-se com aquele que está lhe dizendo o bem não tem graça. Ao que parece, disse eu, não és panegirista de semelhantes homens. Por Zeus, certamente não. Assim, aquilo precisamente de que falávamos há pouco, mesmo que a cidade inteira estivesse tal procedimento, não aprovarias. Ou não te parecem agir do mesmo modo que estas, todas aquelas cidades mal administradas, quando proíbem aos cidadãos mexer de qualquer modo na constituição da cidade, sob pena de ser posto à morte o que fizer isso. Mas aquele que do modo mais agradável corteje os que assim governam, e lhes cause prazer captando e adivinhando suas vontades, e que seja hábil em satisfazê-las, este não será então um homem bom e sábio em questões políticas, e não será honrado por eles? Uma pergunta que a gente poderia se fazer aqui é: quem é esse que é apresentado como o possível maior de todos os inimigos, dos que gostam de se embriagar, dos que gostam de se dar a excesso de alimentação, sexo, de ócio? Esse que alerta que nem remédios, nem cauterizações, nem operações,
Nem encantamentos, nem amuletos, nem quaisquer outras coisas semelhantes será útil para remediá-los. Me parece que Sócrates. E aí a gente pode pensar inclusive no Sócrates histórico, condenado pela cidade de Atenas. Pelo menos da perspectiva que Platão adota e que ele coloca aqui na boca de Sócrates como quase um prenúncio do que lhe aguarda, condenado como homem justo em meio a homens injustos. E é nessa altura que Sócrates vai considerar que, enfim, a cidade justa está fundada. No que diz respeito a esse combate aos males vários de justiça e analogamente aos males vários de saúde, ele pensa na comparação com o trabalho de Héracles contra a Hidra de Lerna, que ao cortar as cabeças, que são, portanto, os males, na analogia, surgem sempre 3 novas cabeças no lugar daquela cortada. Então é um pouco, por exemplo, o problema do combate ao crime organizado hoje. Literalmente, né, com o horror dessa metáfora que envolve a morte de pessoas, mas cortam-se cabeças relacionadas à prática de grupos organizados para cometer crimes, mas onde se corta uma cabeça surgem 3. Então a coisa acaba se proliferando. Não me parece ser exatamente a estratégia mais inteligente. E Sócrates então faz um louvor de Apolo, enquanto a divindade que preside o oráculo de Delfos, dizendo aí da importância da fundação de santuários, sacrifícios e cultos em homenagem a deuses, daimones e heróis, como uma forma de manutenção da tradição dos antepassados. Então é quase assim, consolidando tudo o que eles vinham discutindo sobre a fundação da polis justa, por oposição a isso que prefigura o que vai ser a discussão futura da polis injusta. Aqui, por enquanto, eles estão aproximando o indivíduo justo do indivíduo injusto. Ele fala aí desses templos, dessas tradições religiosas como uma forma de manutenção da tradição, dos costumes tradicionais. E é aí que ele diz que a polis justa já está fundada, conclamando os demais a procurar onde então a justiça se encontra nela, a fim de distingui-la da injustiça e estabelecer suas relações com a felicidade. E nesse momento entra um desdobramento importante da República, porque a fundamentação dele não é tão clara, mas ele vai ter uma repercussão profunda para a argumentação posterior seguida pelo diálogo, que é quando Sócrates diz: estando bem fundada a polis, ela será perfeitamente boa. E ele diz que a polis perfeitamente boa é sábia, corajosa, temperante e justa. Então ele sugere, ou mesmo pressupõe, um princípio de complementaridade dessas 4 virtudes: sabedoria, Sofia, coragem, Andreia, temperança, Sophrosyne, e justiça, Dikaiosune. De onde saem essas 4 virtudes como complementares? De um lugar comum da tradição grega antiga. A gente encontra essas virtudes no repertório elegíaco, a gente encontra essas virtudes aludidas, de certa forma, por Hesíodo. Então, é um lugar comum essa relação entre as virtudes, e Sócrates pressupõe que elas são mais ou menos complementares ali no âmbito da polis. Vocês vão ver qual é o desdobramento que ele propõe a partir disso. Porque, com base no princípio da complementaridade dessas 4 virtudes, às vezes chamadas virtudes cardeais, Sócrates propõe que se busque onde se encontra cada uma delas: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria aparece como apanágio dos guardas, enquanto conhecimento próprio para aconselhar a respeito da vida pública,
dirigi-la no trato consigo e com as demais comunidades. Então, a sabedoria, a sofia, é própria dos guardas, desses que são a elite dos auxiliares, são os responsáveis pelo governo. A coragem aparece como apanágio dos auxiliares, aqueles que são responsáveis por uma guarda, digamos, física da cidade, são os que compõem os corpos militares e policiais. Então, de vigília contra um inimigo externo e contra inimigos internos. Por quê? Porque a coragem é da ordem da constância da ação de proteção em quaisquer circunstâncias, graças, ele diz, à educação. E aqui ele faz uma comparação com o tecido tingido. O tecido, quando ele é bem tingido, quando ele tem uma preparação, ele pode passar pelas mais diversas lavagens, pelas mais diversas situações, e ele mantém o tingimento. Se, por outro lado, ele é mal tingido, ele rapidamente perde a cor. Da mesma forma, funciona com o auxiliar. Se ele tem uma boa paideia, ele resiste às mais extremas situações porque ele demonstra ter coragem. Do contrário, não. Do contrário, ele perde o controle da ação. E a discussão sobre a temperança é muito interessante, porque é dito aí: é preciso examinar, disse eu, tanto quanto é possível ver daqui, a temperança poderia assemelhar-se a um acorde e a uma harmonia, mais do que as anteriores. Como? A temperança é sem dúvida uma espécie de ordem, disse eu, e um domínio sobre certos prazeres e desejos, como afirma o povo ao dizer precisamente ser senhor de si mesmo, não sei de que modo, e outras expressões semelhantes que se dizem como se fossem indícios dessa virtude, não é verdade? É o que há de mais verdadeiro. Então, ser senhor de si mesmo não é uma frase ridícula? É que o que é senhor de si mesmo é, sem dúvida, escravo de si mesmo. E o escravo é senhor, pois é a mesma pessoa que em todas essas situações é designada com esse nome. E como não seria? Mas, respondi, o que me parece que essa expressão quer dizer é que há no próprio homem, em sua alma, a parte melhor e a parte pior. E quando a parte por natureza melhor é senhora da pior, quer dizer com isso ser senhor de si mesmo, o que pelo menos é um elogio. Mas quando por má educação ou por alguma companhia foi dominada pelo irresistível poder do pior, porque a parte melhor é mais fraca, isso é como que reprovar por uma censura e chamar escravo de si mesmo e intemperante aquele que se encontra nessa situação. Esse trecho é riquíssimo porque, ao introduzir uma reflexão que se insere aí, a princípio, na investigação sobre as 4 virtudes, a virtude da sofrosune, a temperança, Sócrates já faz um aceno ao que vai ser a tripartição da alma. E isso é muito fundamental, porque pensem no que é muitos séculos antes de Freud, muitos séculos antes de psicologia enquanto disciplina, pensar em propor que nós, enquanto indivíduos pensantes, somos atravessados por vontades e desejos que parecem conflitar. A poesia é capaz de expressar isso, mas como conceptualizar isso em termos filosóficos? As tensões que atravessam o que nós poderíamos chamar de pensamento. Isso vai ser problematizado logo mais, mas Sócrates, ao refletir sobre essa curiosa expressão, dominar-se, ser senhor de si, como uma paráfrase para a virtude da temperança, já sugere, é curioso, parece que tem uma parte que é senhoril e uma parte que é escrava dentro de nós mesmos. Não é estranho isso? Guardem essa informação porque isso vai ser retomado logo mais. E aí se completa o arranjo das 4 virtudes da polis. Segundo Sócrates, os muitos e variados desejos, prazeres e dores estão nas crianças, mulheres e escravos, assim como nos homens sem valor.
enquanto os desejos simples e moderados estão entre os cidadãos mais bem educados. Então, esse é outro daqueles trechos em que Sócrates sugere, de forma quase subreptícia, um sentido negativo, não apenas para crianças e escravos, mas também para mulheres. E ele acrescenta ainda homens sem valor, homens desprovidos de valor, enquanto aqueles que teriam muitos e variados desejos, prazeres e dores, teriam, portanto, essa parte mais apetitiva da alma bem nutrida, né, digamos, muito inflamada, enquanto os cidadãos bem educados teriam desejos simples e moderados. Está trabalhando aí com essa psicologia, essas várias componentes da psique que se moldam segundo o processo educativo a que cada um se submete e, obviamente, a natureza que é própria de cada um. Segundo ele, a temperança diz respeito ao arranjo harmônico em que o elemento melhor, a razão, os guardas, governa o pior, as paixões, os artífices, com o assentimento de todos. Então vejam, por isso que ele diz que a temperança faz pensar num acorde, uma harmonia, porque ela não se encontra numa parte única da alma, ela não se encontra numa parte única da polis, ela se dá justamente no arranjo, em que umas e outras trabalham conjuntamente em prol do coletivo. E é aí que a busca pelo conceito de justiça é apresentado e com uma imagem algo perturbadora, porque a busca pela justiça é apresentada como uma caça, com a descrição do lugar em que tal conceito se encontra como inacessível, sombrio e tenebroso. Faz pensar nas várias cavernas que a gente encontra ao longo da República. A primeira delas, de certa forma, aludida na descida que Sócrates faz ao Pireu, mas sem dúvida presente, por exemplo, no mitos que envolve o Anel de Giges, contado por Glauco, retomado depois, sem dúvida, na famosa imagem da caverna e também no mito de Er, que tem uma descida ao mundo dos mortos. Então é como se a caça pelo conceito de justiça, por algum motivo, envolvesse um ambiente sombrio, um ambiente que exige um mergulho, uma catábase. Isso é curioso nessa passagem. E o trecho em que a justiça é conceptualizada vem agora, 433a, quando fica dito: está bem, disse eu, ouve-se o que digo tem algum sentido. Aquilo que quando fundávamos a cidade estabelecemos que era preciso praticar sempre é isto, ao que parece, ou uma certa forma disto, que é a justiça. Ora, estabelecemos sem dúvida e muitas vezes repetíamos, se estás lembrado, que cada pessoa deveria exercer uma única função dentre as que houvesse na cidade, aquela para a qual sua natureza estivesse o mais possível ajustada. Dizíamos, não há dúvida, que justiça é precisamente alguém cuidar dos seus próprios negócios sem ocupar-se de muitas coisas, e isso temos ouvido de muitas outras pessoas, e nós próprios muitas vezes o temos dito. Temos dito, não há dúvida. Isso então, ó amigo, disse eu, corre o risco de acabar sendo de certo modo justiça. Cuidar do que é do seu próprio interesse. Sabes de onde faço essa conjectura? Não, mas dize-o, respondeu. Parece-me, disse eu, que o que resta na cidade, dentre aquelas virtudes examinadas, a temperança, a coragem e a sabedoria, foi isso que deu a todas elas o poder de nascer, e uma vez nascidas, isso lhes dá conservação, enquanto existir nelas. Eis porque dizíamos que uma vez que tivéssemos encontrado as três, o que restasse delas teria que ser justiça. Então observem o conceito de justiça da República. Cuidar do que é do seu próprio interesse. Isso é muito curioso, porque como o próprio Sócrates diz, é como se o que aparece na discussão sobre a origem da polis, a partir das necessidades mais básicas de cada indivíduo, e aí
o desdobramento lógico de que, como os homens nascem diferentes entre si, cada um deve se dedicar apenas àquilo que faz melhor, já fosse uma prefiguração do conceito de justiça. É como se ele fundasse uma espécie de justiça natural, se vocês me entendem. É com base nessa necessidade, no fato de que os seres humanos são naturalmente diferentes uns dos outros, que justiça é cada um fazer aquilo que lhe cabe, segundo a própria natureza. Isso é muito complicado para nós modernos, porque alguns dos nossos pressupostos envolvem uma ideia de igualdade. Mas, a meu ver, é possível até tentar compreender de que forma essa ideia de uma diferença natural entre os homens pode ser mais ou menos bem coadunada com a ideia de igualdade de direitos. Se a gente quiser, igualdade de acesso a direitos. Por que as pessoas nascem diferentes é uma obviedade. Isso a gente não precisa defender. É óbvio que elas não nascem diferentes em termos de uma natureza humana. Mas nas suas aptidões, nas suas habilidades, nos seus engenhos, nas suas capacidades, sem dúvida. E nesse sentido, a República, quando prevê vários testes para serem feitos ao longo da vida, não apenas no momento de decidir se alguém segue a paideia dos auxiliares e guardas ou não, mas ao longo da vida, para se detectar se essa pessoa se encontra no que diz respeito às próprias aptidões na classe que lhe convém, me parece um aceno a um pressuposto democrático, que é esse da oferta de condições que convém àqueles que demonstram a aptidão para isso. É uma meritocracia muito mais radical do que a meritocracia contemporânea capitalista, que é muito filtrada pelo capital. Então, porque quem tem os meios, por exemplo, para acessar um certo tipo de educação, para quem tem os meios para acessar um certo tipo de nutrição, cuidado de si, e por aí vai, e que torna, no final das contas, o nosso sistema muito desigual, na medida em que algumas pessoas dispõem de muito tempo livre para se cultivar, para cultivar suas capacidades, e outras mal dispõem de meios com que se alimentar, dirá de tempo livre para se cultivar. Então, me parece que essa república, tal como concebida por Sócrates e os seus interlocutores, ela tem uma abertura a partir de certas instituições para o que a gente entende hoje como acesso democrático, ainda que, obviamente, essa pretensão de que os homens nasçam diferentes tem uma dimensão aristocrática evidente, sobretudo quando ele hierarquiza as classes com base naquele critério que a gente vai ver cada vez mais, tem a ver com uma capacidade cognitiva. Então tem uma dimensão algo racionalista, excessiva, nesse arranjo, sobretudo nesse arranjo hierárquico, mas é preciso reconhecer também os possíveis acertos de algumas das críticas, sobretudo, que Sócrates faz e que cabem muito bem à nossa realidade. E segundo Sócrates, a ordem da polis justa mantém-se graças às 4 virtudes. Elas são complementares, essa complementaridade é reiterada algumas vezes. Os governantes da cidade serão responsáveis por julgar conforme a justiça, enquanto a 4ª dessas virtudes e mais importante, a fim de garantir que cada um conserve o que é seu e faça o que lhe compete. E assim se dá o respeito pela composição social de cada classe. É preciso que esses testes aconteçam com frequência para que justamente as pessoas, segundo as suas aptidões, se mantenham nas classes para as quais são mais próprias
E é esse respeito à composição das classes que vai manter a polis e sua ordem, segundo Sócrates. Daí vem a definição de injustiça como a mistura das três classes e o exercício simultâneo das respectivas profissões, com prejuízo vultuoso para a cidade. É uma primeira definição aí rápida, mas que é quase um desdobramento lógico. Se a justiça é o respeito das três classes, o respeito da prática restrita àquele que é mais apropriado a ela, obviamente a injustiça vai ser o contrário disso. Então, a bagunça entre as três classes, a prática daquilo que é próprio dos guardas por auxiliares ou por artífices e assim por diante, né? Então a mistura vai ser da ordem da injustiça. E aqui acontece o retorno à analogia polis-psique. Esse retorno acontece em dois momentos aqui no livro 4, mas o primeiro, com impacto profundo, é esse de República 434d, quando Sócrates diz: no momento, terminemos o exame que tínhamos em mente, de que se tentássemos contemplar primeiro a justiça num quadro maior do que os de que ali dispunhamos, seria mais fácil observar como essa virtude é no indivíduo. Esse quadro maior pareceu-nos então ser a cidade, e assim a estabelecemos tanto quanto é possível excelente, sabendo por experiência que era precisamente numa cidade perfeita que a justiça existiria. Então, o que ali nos ficou evidente, relacionemos com o indivíduo, e se estiver de acordo, estará perfeito. Mas se ficar visível que há algo diferente no indivíduo, voltando novamente à cidade, poremos isso à prova, e examinando as duas e as repassando muitas vezes entre si, talvez possamos fazer brilhar a justiça como de dois pedaços de madeira em fricção se faz brilhar a luz. E tendo ela se tornado evidente, poderíamos estabelecê-la solidamente em nós mesmos. O trecho é interessante porque retoma aquela analogia, inclusive se dispondo, caso, ao tentar averiguar se o conceito de justiça no âmbito da polis coincide com o conceito de justiça no âmbito da alma individual, constatando que isso não é o caso, Sócrates diz, teríamos que colocar à prova o conceito de justiça no âmbito da polis, o conceito de justiça no âmbito do indivíduo, e como dois pedaços de madeira, colocando um à prova contra o outro, se eles não coincidirem, tentar tirar daí uma fagulha que possa nos iluminar. Essa metáfora é bem curiosa, embora ela não tenha outros desdobramentos, porque eles vão constatar uma certa coincidência entre a justiça no âmbito da polis e a justiça no âmbito do indivíduo, porque é aí que entra a tripartição da alma. A tripartição da alma como analógica à tripartição das classes que compõem a polis. A cidade justa existe quando as suas três classes atuam de forma complementar, demonstrando sabedoria, coragem, temperança e justiça. As mesmas virtudes precisam ser exibidas pelo indivíduo, daí a sugestão de uma tripartição análoga. E Sócrates vai entender que desejos e vontades contraditórios não podem provir todos de uma mesma parte do indivíduo, mas de partes diversas. Isso vocês se lembram, ele já tinha dito. Como é que alguém se diz senhor de si? Ele tem vontades, mas consegue se mostrar senhor dessas vontades que ele se submete? De que ordem é isso? Não seria contraditório dizer que, por exemplo, alguém tem vontade de beber, mas se mostra temperante e não cede a essa vontade? Qual é a parte da sua alma que deseja e qual é a parte da sua alma que consegue dominar-se para não ceder a essa vontade? E aqui, rapidamente, ele menciona exemplos históricos de cidades em que os indivíduos demonstram certa propensão por certos aspectos da psique, segundo a tripartição que ele começa a delinear. Ele diz aí, então perguntei, não nos será bastante necessário concordar que há precisamente em cada um de nós
as mesmas espécies de caracteres e costumes que há na cidade, é que provavelmente elas não estariam presentes na cidade sem ter vindo de outro lugar. Seria ridículo se alguém pensasse que o caráter agressivo das cidades fosse possível sem provir dos cidadãos particulares, os quais já têm essa reputação, como por exemplo os que habitam a Trácia e a Sítia, e quase toda a região norte. Ou o amor à ciência, pelo qual, entre nós, alguém poderia apontar como responsável sobretudo o nosso país, leia-se Atenas. Ou a avidez de ganho que poderíamos afirmar não ser absolutamente pequena entre os fenícios e os habitantes do Egito. Então eles estão pensando aqui nas três classes com que a cidade até então trabalha. A classe desses mercadores, né, desses trabalhadores braçais que são da ordem de uma produção de riqueza, que eles associam aqui aos fenícios e aos egípcios. Os auxiliares, esses que são corajosos, que são vigorosos, protetores da cidade, e que eles associam aos bravos trácios e sítios, e a todos que habitam a região norte da Grécia. E, por fim, os guardas intelectuais, que são associados aos atenienses. E entram aqui algumas hesitações na forma como Sócrates vai propor essa tripartição da alma. Como eu disse, isso está longe de ser algo óbvio antes do desenvolvimento da psicologia, dos trabalhos da psicanálise, e os zigue-zagues da argumentação na proposição da tripartição da alma indicam justamente isso. Como Sócrates titubeia aí antes de defender essa ideia. E para isso ele vai pegar, por exemplo, a sede, enquanto uma manifestação de desejo, de apetite físico, dizendo que a sede é sede de bebida, assim como a fome é fome de comida, dizendo que esses apetites físicos têm seus objetos específicos. Mas, se algo na alma do indivíduo que tem sede, ou do indivíduo que tem fome, consegue dissuadi-lo de beber ou comer, isso é um sinal evidente de que há uma parte nessa alma diferente daquela que sente sede ou sente fome. E a tripartição da alma é colocada nos seguintes termos, então. Muita atenção aqui, porque esses termos vão ser fundamentais para todo o resto da discussão da República. O preceito que impede tais coisas, quando se encontra na alma, não é fruto de uma reflexão, logismos, enquanto as forças que impelem e arrastam ocorrem por causa das afecções e das doenças? Parece. Então, disse eu, não é sem motivo que consideraremos que eles são dois em sua origem e diferente um do outro. Um pelo qual a alma pensa e que denominamos razão, logistikon, o outro irracional, alogiston, e apetitivo, epithymetikon, pelo qual ela ama, tem fome e sede, esvoaça em torno dos diferentes desejos, companheiro que é de certas satisfações e prazeres. Não é sem motivo, disse ele, senão com razão, que consideraremos assim. Então fica definido que essas duas espécies de caracteres existem na nossa alma. E a da cólera, por onde nos irritamos, seria uma terceira? Ou com qual das duas sua natureza tem mais afinidade? Então, a princípio se delineia uma bipartição da alma entre o elemento racional, to logistikon, e um elemento irracional, to epithymetikon, que é da ordem de um desejo visceral. Mas aí ele pergunta, e o irascível? Isso que é a cólera, a raiva, que nos toma subitamente e que pode nos levar mais para os apetites, mas eventualmente pode nos levar mais para a contenção, para a capacidade de evitar ceder, por exemplo, ao medo, evitar ceder ao desejo. Isso será que é igual a um ou a outro ou é um elemento diferente? Talvez, respondeu, esse terceiro elemento vá com a segunda, com o apetitivo. Mas, disse eu, tendo ouvido um dia uma história, acredito nela. Disse que outrora Leôncio, filho de Aglaion, subindo do Pireu pelo pé da muralha exterior do norte,
Percebendo que cadáveres jaziam perto do algoz oficial, desejava vê-los, mas por seu turno ao mesmo tempo lhe causavam repugnância e se afastava, e por algum tempo relutou e desviou a vista, mas dominado então pelo desejo, abriu bem os olhos, correu para os cadáveres e disse: Vamos, ó infelizes, fartai-vos com um belo espetáculo. Também eu a ouvi, disse ele. Essa história mostra, sem dúvida, disse eu, que a cólera às vezes está em guerra contra os desejos e que uma é diferente do outro. Então, esse é um exemplo muito interessante. A gente já falou sobre o Pireu aqui antes. Esse Leôncio parece percorrer a parte externa das muralhas durante provavelmente o período da Guerra do Peloponeso. Tem uma pilha de cadáveres. Ele racionalmente não deseja ceder a esse desejo, mas não é capaz de se conter e cede a ele. Então, me parece ser um exemplo em que uma certa forma de cólera domina o elemento racional e faz preponderar o elemento mais apetitivo, que no caso aí é uma espécie de curiosidade mórbida por ver os mortos, né, os cadáveres putrefatos. E é assim que Sócrates vai delinear o elemento irascível como um elemento que acompanha o elemento apetitivo e o elemento racional, fazendo a balança pender ora para um lado, ora para o outro. O elemento irascível, isso que é a ira, a raiva, ele é um elemento intermediário. E o exemplo que Sócrates dá é o do cão irritado. As comparações com o cão são sempre importantes na República. Ele é colocado como representante dessa raiva, que eventualmente ataca, mas eventualmente se deixa apaziguar pelo pastor. O pastor é o elemento racional. Assim se delineia a divisão entre o elemento irascível, chamado então thymoides, o elemento apetitivo, chamado epithymetikon, na medida em que o elemento irascível pode se aliar sim ao racional para fazer prevalecer sobre os desejos. E ele se pergunta acerca de crianças e animais, no que diz respeito à presença do elemento irascível, ainda que não do racional, dizendo que é de se supor que o elemento irascível, uma vez que existem crianças que se irritam, mas que ainda não são plenamente racionais, é diferente do elemento racional. Então, é possível ser dotado de raiva, né, dessa ira, sem ser dotado de razão, por isso são dois elementos diferentes. Assim como o elemento apetitivo é diferente do elemento irascível, o elemento racional também é diferente do irascível, logo temos três elementos diferentes. E Platão faz Sócrates citar Homero, naquela passagem já citada antes, quando Odisseu se dirige ao próprio coração, dizendo: aguenta, coração, eu passei por provas mais difíceis antes, suporta. Mas essa prova complicada que é ver as servas do seu próprio castelo te traindo. E Homero é citado aí de forma a fazer coincidir a psicologia homérica, mais ou menos subentendida nessa passagem, com a que Sócrates endossa nesse momento da argumentação. E as três partes da alma são apresentadas nas seguintes palavras: a cólera é então também diferente da razão, ou uma espécie de razão, de modo que na alma não haveria três espécies distintas, mas duas, a razão e o apetitivo. Ou assim como na cidade havia três classes que a conservavam, a dos comerciantes, a dos auxiliares e a dos governantes, do mesmo modo também não há na alma essa terceira espécie, a da cólera, que é naturalmente um auxiliar da razão, se não tiver sido corrompida por uma má educação. É forçoso, respondeu, que seja uma terceira. E aí essa analogia entre polis e psique é retomada de forma a desdobrar, digamos, as consequências lógicas dessa tripartição da alma, porque aí acontece uma equiparação analógica entre as virtudes da polis e as da alma, da perspectiva do seu exercício. Então, pensando no que é sabedoria, coragem, temperança e justiça na prática do indivíduo, tal como isso tinha sido pensado na prática política.
Assim como música e ginástica educam auxiliares e guardas, da mesma forma educam os elementos racional e irascível da alma. Então, de uma perspectiva individual, a paideia por meio da musiké e da gymnastiké educa a raiva, a ira, o elemento irascível, mas também o elemento racional. Assim como guardas e auxiliares comandam os produtores na polis, os elementos racional e irascível comandam os desejos na alma. Mantém-se uma ideia de hierarquia aplicada lá na polis à forma como as diferentes partes da alma têm que se comportar. Por fim, a alma mostra-se sábia, corajosa, temperante e justa, com base no exercício de cada uma das suas partes componentes e das suas interrelações. O racional, mantendo submetido o irascível, que por sua vez mantém submetido o elemento apetitivo. E aí o homem justo, de uma perspectiva psicológica, é caracterizado por sua alma justa, por suas boas ações, e Sócrates afirma, então, a causa de tudo isso não é que cada parte dele, dentre as que existem no seu interior, cumpre o que é de sua competência no que diz respeito a governar e ser governado, e assim a gente tem o que é considerado a meta da investigação proposta lá no início do livro 2, a definição da justiça no âmbito do indivíduo. Que é essa organização das diferentes partes da psique de cada indivíduo, segundo uma certa hierarquia que faz com que o elemento racional tenha o controle sobre o elemento irascível, que por sua vez mantém sob controle o elemento apetitivo, ou seja, é o domínio de nossas faculdades mentais sobre os nossos desejos e emoções mais físicos. E esse livro quarto se conclui com a dimensão ética das reflexões políticas que vieram sendo desenvolvidas na discussão até então. Diz Sócrates aí, na realidade, ao que parece, a justiça era mais ou menos assim. Não, porém, no que se refere à ação exterior, dentre as que são próprias do homem, mas no que se refere à ação interior, a que realmente se relaciona com ele mesmo e com as ações de sua competência, a qual não permite que um homem exerça ações estranhas no que se relaciona consigo, nem que as partes de sua alma tenham ingerência nas ações umas das outras, mas, na realidade, tendo posto em ordem seu interior, e ele próprio tomando o comando de si mesmo e se organizando, após ter se tornado amigo de si mesmo e de se ter harmonizado nas suas três partes, exatamente como três divisões da escala musical, a mais baixa, a mais elevada e a do meio, e mesmo se acontecer que haja quaisquer outras no intervalo, tendo se unido em tudo isso, e tendo se feito totalmente uno, de múltiplo que era, temperante e ajustado, a partir daqui é agir então assim, se empreender algo, quer naquilo que se relaciona com a aquisição de riquezas, quer no que se relaciona com os cuidados do corpo, com questões políticas ou com contratos particulares, considerando em todas essas situações e chamando ação justa e bela a que conserve e aperfeiçoe esse estado de espírito, e chamando sabedoria a ciência que comande essa ação, mas denominando ação injusta a que sempre desfaça esse estado, por outro lado, chamando ignorância a opinião que comande esta ação. Esse trecho é da ordem de uma reflexão existencial que a gente encontra na República, porque ele pensa justamente sobre o que significa, tendo chegado a essa definição de justiça no âmbito do indivíduo, uma transformação no nosso estar no mundo, no nosso modo de agir, no nosso modo de refletir, inclusive, conosco mesmos. Por isso que eu digo que esse é um deslocamento ético da reflexão política, porque ele está pensando até numa espécie de cuidado de si. E é aí que aparece a definição provisória de injustiça. Sócrates promete que vai desenvolver mais longamente o tema da injustiça em breve, mas ele vai ser obrigado a fazer um longo
caminho por conta da intervenção dos interlocutores. Então, vejam, a injustiça no âmbito do indivíduo. A gente já tinha visto lá a injustiça no âmbito da polis. Como a analogia entre a justiça da polis e a justiça do indivíduo já tinha sido delineada, aqui ele vai propor injustiça numa chave provisória no âmbito da alma do indivíduo. Ele diz, não é necessário então que a injustiça seja uma espécie de desacordo dessas três partes, uma ocupação em muitas atividades, uma ingerência nos interesses dos outros, uma sublevação de uma parte contra a totalidade da alma, a fim de comandar nelas sem que isso seja de sua competência, enquanto, pelo contrário, sua condição é tal que, por natureza, lhe convém submeter-se à classe que realmente tem o comando? Diremos, penso eu, que coisas como essas, e também a desordem e o desvio dessas três partes, é que são injustiça, intemperança, covardia, ignorância e, numa palavra, todo o vício. Aqui aparecem os quatro vícios opostos às quatro virtudes cardeais. Em suma, o vício por oposição à virtude, que ele coloca aí sob a égide da injustiça. O final do livro 4 vai aproximar mais uma vez a ideia de justiça da ideia de saúde e trazendo essa analogia entre as partes do corpo saudável, que mantém cada um aquilo que lhe é próprio, por oposição ao desequilíbrio das partes do corpo doente. No horizonte está aí uma visão hipocrática das partes do corpo e da ideia de equilíbrio entre esses componentes. A virtude aparece como uma espécie de saúde, de beleza e de bem-estar da alma, enquanto o vício é uma espécie de doença, feiura e mal-estar, donde ser inútil refletir se há mais vantagem em ser justo ou injusto, uma vez que a justiça se relaciona a tudo o que há de bom, enquanto a injustiça acarreta apenas males. Vocês se lembram, quando Adimanto reflete sobre o que é o bem em si, e não o bem em vista do qual algo é feito, ele relaciona a saúde. E aqui Sócrates diz, a justiça é da ordem da saúde. Ela é um bem em si, e também por aquilo que ela acarreta. Ela não é apenas um bem em vista do qual algo é feito. Ela é um bem em si e também nas suas consequências. Eis então quando Sócrates propõe uma reflexão que partirá da unicidade da virtude para defender a existência de uma única forma de governo como superior a todas as outras. Mas antes de desenvolver esse raciocínio, ele vai ser interrompido no início do livro 5 e será obrigado a tomar um longo desvio, mas eu encerro a exposição de hoje lendo esse trecho sobre a melhor forma de governo. Vejam qual é a melhor forma de governo já anunciada aqui no final do livro 4, sob a égide dessa unicidade das virtudes, que parece em tensão com aquilo que a gente tinha falado sobre certa complementaridade das virtudes. Mas isso está dentro da teoria das formas, que vai ser proposta na sequência. Sócrates já adianta algo disso, prevendo essa dimensão política da melhor forma de governo. Obviamente, está em vista também a melhor forma de autogoverno. Na verdade, disse eu, parece como se observássemos do alto de uma torre, uma vez que estamos neste ponto elevado da discussão, que há uma só forma de virtude, mas que infinitas são as formas do vício, e que com relação a elas há algumas em número de 4, que merecem ser também lembradas. O que queres dizer? Perguntou. Quantas? Respondi. São as formas de governo que se mantêm distintas. É possível que tantos também sejam os modos de ser da alma. Quantas, então? 5, sem dúvida, respondi. As de governo e 5 as da alma. Dize quais são, continuou. Digo, continuei, que uma é aquela que descrevemos como se fosse uma só forma de governo, mas que poderia ser designada com 2 nomes. Quando fosse um só homem que tivesse a supremacia sobre os demais governantes, chamar-se-ia reinado, basileia. Mas quando fossem muitos, seria uma aristocratia. É verdade, disse ele. Por isso então, disse eu, considero uma única forma, pois mesmo que fosse um só chefe, ou vários, eles não mudariam em nada aquelas leis dignas de menção na cidade,
se estivessem familiarizados com a educação e a nutrição sobre as quais discorremos. É provável que não, disse ele. E aí, Sócrates logo vai apresentar quais são as outras formas, ainda que a discussão detida sobre isso fique lá para os livros 8 e 9, quando ele vai falar, depois da Basileia aristocratia, da timocracia, que é o governo por meio da honra. Ele fala então da oligarquia, que é o governo por meio dos bens materiais. Ele fala da democracia, que é o governo da opinião, o governo da maioria, da força popular. E, por fim, a mais decadente das formas de governo, a tirania. E há uma hierarquia nesse ciclo que vai da aristocracia para a tirania. Obviamente, a visão de Platão enquanto autor desse diálogo é profundamente aristocrática, mas a gente vai deixar essas discussões para os livros 8 e 9. Eu encerro por aqui a exposição, coloco na tela as referências empregadas para a exposição de hoje e a gente fica à disposição para conversar mais um pouco. Mais um forte abraço e agradeço muito a atenção de vocês.